Oiê, olá meus amores, sétimo ano, vamos dando sequência no nosso estudo sobre a Baixa Idade Média e hoje a gente vai ver justamente a passada, né, entre Idade Média e Idade Moderna. Aula passada a gente falou o quê? Desse período da volta das cidades, a volta, né, das cidades que chamavam burgos na Idade Média. A gente viu também que tem um crescimento populacional, crescimento de excedente, que vai gerar justamente as cidades, mas também vai gerar, né, uma população muito grande. E vimos também que começa a vir umas crises com as cruzadas e também com a peste bubônica. Tá? Hoje vai ver esse declínio, de fato, da Idade Média e como que essa sociedade europeia responde politicamente a essas questões. Pois bem, então, cada vez mais burgueses no poder, né, burgueses com poder, e esses burgueses com poder, o rei, né, os senhores feudais, eles precisam administrar ali, lidar com essa nova classe social que é a burguesia. Eles já estão causando. Eu falei que eles iam causar? Eles estão causando, minha gente. Então, a burguesia falou assim, olha, rei, vou te dar todo o apoio, hein? O rei, que não tinha muito poder, né, na Idade Média, falou assim, se você unificar a moeda, se você unificar a lei, criar imposto, botar uma tabela do peso e medida, né, aqui para o comércio, estou te dando o meu apoio, hein? Então a burguesia vai apoiar esse rei, que esse rei fique mais poderoso do que ele estava na Idade Média, especialmente na Alta Idade Média. Tá? E aí surge o quê? A formação das monarquias modernas, a formação dos estados nacionais. É só a partir desse processo que a gente consegue pensar numa ideia de nação e de país como a gente tem hoje. Começa esse processo aí. Então, o que a gente tem? De um lado, a crise no sistema feudal, né, com o próprio surgimento das cidades, também peste negra a gente vai ver com a Guerra dos 100 Anos também. E aí, de um lado, você tem a burguesia, essa nova classe social, do outro lado, o rei e a nobreza. Tá? A burguesia, então, ela quer substituir a nobreza, era essa aristocracia, né? Esse pessoal que fica em torno do rei ou da rainha, e quer colocar um novo tipo de poder. Esse poder voltado ao comércio, voltado à unificação de uma série de questões, como peso e medidas, como eu disse, enfim, moeda, imposto, tudo isso. E aí, o rei também quer se fortalecer, ele quer voltar a ter o poder, que ele não estava tendo muito ali na Idade Média, né? A nobreza, né, ela estava ali concorrendo muito com a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha 1/3 das terras da Europa. Isso era complicado, né, para bater de frente com a nobreza. Então você tem uma junção de interesse de vários grupos que vai criar uma necessidade de centralizar o poder. Se antes estava separado pelos feudos, agora você tem uma necessidade de centralizar esse poder, né? Então, a burguesia queria, motivos que já falei, a nobreza também queria, porque justamente, né, tinham conflitos com a próprio poder da Igreja Católica e a cruzada matou muita gente, né, muitos cavaleiros, né, que foram para as cruzadas, os nobres, vão morrer e também os trabalhadores, os próprios camponeses que foram lutar nas cruzadas com a promessa da indulgência, que é o perdão dos pecados. Além disso, a peste bubônica, que matou 1/3 da população europeia. Tá? E isso de todas as classes. Pois bem, a Igreja Católica, né, vai ficar aí nesse um pouco de meio de caminho ali, né? E cada vez mais poderosa, mais poderosa. Os senhores feudais eram contra esse poder todo, contra eles terem 1/3 das terras. E aí esse Estado moderno, né, vai ser essa centralização, esse início de centralização, de delimitação de fronteiras, delimitação de um poder único, é o início do Estado absolutista, é o início do antigo regime, é o início do que depois a gente vai chamar de país. Tá? Não tem essa ideia de nação, né, de união do povo. E sim,
né, uma separação muito grande pelo período da Idade Média feudal. E aqui a gente tem alguns reinos. Vamos falar só de alguns processos, tá, de alguns países, porque tem vários, né, estados nacionais, como a gente pode perceber. Então, o que define o Estado moderno? Território, delimitar fronteiras, depois, poder concentrado na mão desse rei, tá? Ou dessa rainha, geralmente rei. Um exército só, um exército que vai proteger aquele Estado nacional. O rei manda em todo o território, tá? As terras vão virando terras dos reis. E você tem uma administração única, um rei único com o seu conselho e com a sua administração, que vai criar um sistema de burocracia, né? Um sistema de controle do que é o próprio Estado. Tá? Então vamos falar agora Península Ibérica, que fica quem? Tô esperando. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, tá? O que acontece? Portugal e Espanha estava dominada pelos árabes muçulmanos, que lá se chamam de mouros, a gente chama de mouros, e eles começam no movimento chamado Reconquista, que é reconquistar as terras. Então vamos lá. No século XI, você tem, né, você ainda não tem em Portugal, preste atenção, você tem o Califado de Córdoba, ou seja, dominação árabe, e você tem outros reinos aqui em cima, tá? Já no século XII, vai diminuindo esse poder, né, o tamanho do poder dos árabes, e já surge aqui Portugal, que é um condado do Reino de Espanha. Vamos ver já isso. E aí, com o passar, você consegue, né, uma expulsão dos árabes, né, que a gente chama de mouros nessa região específica da Península Ibérica, até a configuração que a gente tem à época da invasão do Brasil. Portugal, e o que a gente chama de Espanha, estava dividido no Rei de Castela, Aragão, determinado momento Leão também, tá? E também Granada. Granada que vai ser o último território a ser conquistado, tá, dos muçulmanos. Pois bem, então a atual Espanha, como eu disse, era Leão, Castela, Navarra e Aragão. Eram 4 reinos. E dentro disso, do reino de Castela, você tinha, né, o condado portucalense, que um nobre chamado Henrique de Borgonha vai herdar. Tá? Então, ó, você tem aqui o condado portucalense que vai aumentando, depois você tem Afonso, né, Afonso Henriques, até se tornar esse território que a gente tem hoje, que é Portugal. Essa parte amarela ainda é presença islâmica na região. O que acontece? O Dom Afonso Henriques, ele vai romper com o rei de Castela e falar assim, olha só, esse condado agora vai virar uma nação, né? Esse condado vai se transformar numa nação independente de Castela. E quem que vai apoiar isso? A Igreja Católica e também, né, a própria nobreza da região. Com isso, surge o Reino de Portugal. Portugal é um dos primeiros estados modernos a se organizar. Isso vai ser fundamental, gente, lá na expansão marítima para a invasão, por exemplo, do Brasil. Enfim, depois, né, o Dom Afonso Henriques, né, que é o Henrique I, ele morre, você tem um problema que Castela fala assim, não, então, as terras eram minhas, Portugal. Não é assim que funciona, não. Você decidiu e viram um estado, né, nação seu. Não. Vamos aí, temos que ver essa situação. E aí você tem, numa batalha, né, de Aljubarrota, os burgueses de Portugal vão vencer os castelhanos, né, o pessoal do Reino de Castela, e Dom João, mestre de Avis, que era da dinastia de Avis, a gente viu que dinastia é um poder que fica numa família hereditariamente, sobe ao trono português. Então, o primeiro rei da dinastia Avis, né, um dos primeiros reis de Portugal, Dom João I, que está lá no início, depois vocês dão uma olhada, no início do nosso slide, que é um selo comemorativo para ele. Então, Dom Afonso Henriques
né, ele vai romper e vai falar assim, olha, esse aqui é o reino de Portugal, depois Castela vai reclamar, vai falar assim, não, essas terras são minhas, vai ter uma grande batalha, que quem ganha é a dinastia Avis em Portugal. E esses que a gente chama de Revolução de Avis, que é a consolidação do reino de Portugal. Já na Espanha, como eu disse, você tinha aqui, né, esses 4 reinos. Como que eles vão se unir com o casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela? Esse casamento vai unir os maiores reinos que é Aragão e Castela. Depois, né, eles vão dominando outros territórios, outros reinos, e Granada vai ser a última conquista, a última território que eles vão expulsar os mouros em 1492, ano, né, que Colombo chega às Américas, justamente pelo reino de Aragão e Castela, e aí surge o reino de Espanha, tá? Já na França, o processo vai ser com os capetos, que eles querem aumentar o seu poder, né? Então eles vão tirar terras de vários nobres, eles vão tirar terra da igreja, eles vão taxar os bens da igreja, então a igreja geralmente não paga imposto, vai ter que pagar imposto. E isso vai acontecer porque a França vai vencer a Guerra dos 100 Anos, tá, contra a Inglaterra. E com isso, os burgueses, né, vão ascender no poder. Porque onde que estavam os nobres? Falei para você, os nobres estavam lutando, eles eram os cavaleiros da Idade Média, eles estavam lá lutando na Guerra dos 100 Anos. E quem é que fica na França? Os comerciantes, os burgueses. E aí eles vão, né, ascender ao poder. E aí eles vão conseguir centralizar esse poder na França. Nossa coordenadora linda, maravilhosa, Priscila, né, professora de matemática, está aqui. Mas, gente, o que é isso, Guerra dos 100 Anos? Que conta é essa? 116 anos? É isso, a Guerra dos 100 Anos teve 116 anos, tá? Mas eles chamam da Guerra dos 100 Anos. Gente, não foi a guerra, não durou 116 anos sem parar, tá? Você teve períodos, por exemplo, a própria peste bubônica, que você para esse conflito entre a França e Inglaterra pela região dos Flanders, que é a região que fica atual Bélgica, Holanda, que era um ponto estratégico de comercialização. E Inglaterra e França, gente, estão tretando o tempo todo, ao longo da história, para quem quer ser mais poderoso. Apesar da Inglaterra, né, ter sido vitoriosa em várias batalhas, quem ganha é a França. Vamos também conhecer a Joana d'Arc, que é uma mulher que lutou ao lado da França, foi capturada pelos ingleses, ela lutava, né, e por ser mulher, ela vai ser condenada à fogueira pela Inquisição. Depois a gente vai falar sobre isso. Já na Inglaterra, você tem Guilherme, o Conquistador, que vai pegar vários territórios de senhores feudais e vai juntar todos esses territórios e centralizar. Então ele vai dividir em condado. Cada condado, você tem, né, um vassalo que vai jurar lealdade a ele. Então o que ele faz? Ele une as terras dos senhores de engenho, divide para alguns condes, e esses condes vão administrar para ele. Depois, Guilherme o Conquistador, 100 anos depois, Ricardo I, também conhecido como Ricardo Coração de Leão, ele vai perdendo o seu poder, porque ele foi lutar na cruzada. Rei da Idade Média, lembrando, quem que lutava nas cruzadas? A população de uma maneira geral, mas também os cavaleiros da Idade Média. Quem eram os cavaleiros? Da nobreza, né? E quem, nesse momento, a nobreza, o rei era o quê? O mais importante dos nobres, mas ainda não tinha um poder, né, centralizado. Pois bem, quando o Ricardo Coração de Leão está lutando, o João Sem Terra, né, que é o nome do irmão do Ricardo, que é o irmão que acaba, enfim, não tendo terras por vários conflitos dele, ele vai perder todas as suas terras justamente para os franceses. O que acontece? Eu amo esse nome, gente. João Sem Terra é o melhor nome da história, junto de Pepino o Breve, que é o baixinho. Tá?
O João Sem Terra, o nome é o rei, olha que, gente, desmoralizar, né? Ele estava mandando ali, irmão do rei chamou ele de João Sem Terra. Se ele não tinha terra, imagina os camponeses. Pois bem, o clero, a igreja, a nobreza vai pressionar, vai ficar no ouvido do João Sem Terra assim, João, vamos lá, essa situação não dá, o rei está sumido, está lá lutando, o Ricardo I, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí ele assina a Magna Carta. A Magna Carta, em 1215, significa o quê? Nenhum rei, né, nem o seu irmão, nenhum outro rei, poderia aumentar os impostos por causa da guerra. Então ele vai ceder às pressões dos burgueses. Tá? Aí os burgueses já antenados na política. O filho, né, do João Sem Terra, o Henrique III, também vai ter que negociar com a burguesia e com a nobreza, e ele vai criar em 1265 o parlamento inglês, ó, que é onde tem, né, o relógio do Big Ben, que é um prédio, né, muito famoso e que até hoje a Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Nesse período também tem a Guerra das Rosas na Inglaterra, que é a guerra de sucessão ao trono entre Lancaster e dinastia York, tá? Que vem da mesma dinastia que é os Plantagenetas. Você tem um conflito para quem vai dominar, né, no século XV a Inglaterra. Quem que vai ganhar entre Lancaster e York? Ninguém, vai virar a dinastia Tudor, né? E a dinastia Tudor, depois a gente vai ver que o Henrique VIII da dinastia Tudor até cria uma nova igreja. Pois bem, Idade Média está aí, crise com crise, os estados modernos estão se formando e você tem no campo uma revolta por conta da fome, por conta das epidemias como a peste negra, as quantidades de guerras, né, dependendo da região. Então, as pessoas vão ficar muito insatisfeitas. Na França, começa um movimento que chama de Jacquerie, que são as revoltas populares na França. Eles não querem os altos impostos cobrados, eles não querem passar mais fome, eles são contra o poder centralizado do rei, porque o poder centralizado do rei é sobrar para quem? Para eles, tá? Com tudo isso, entra em crise a Idade Média, e aí vai um processo de finalizar, acabar a Idade Média, the end, acabou. E estamos olhando assim para a Idade Moderna. Oi, Idade Moderna, Minion, beijos, adoramos a Idade Moderna. Então, próxima aula continuamos aqui a estudar sobre a Idade Moderna, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!